Bem-vinda e bem-vindo ao videocast Elas na Saúde, Liderança e Inovação. Esse é um projeto que nasce de uma amizade entre Lilian, entre eu e a Marilis. Uma parceria, disso nasceu a nossa parceria, né, HackMed e Manoli. Olá a todos, muito obrigada. Quem está assistindo a esse horário, à tarde, vai ser bem animado, Sim. Né? A gente sempre vai ter uma convidada que já é uma liderança feminina reconhecida na saúde e uma jovem, no início da caminhada para conversarmos sobre a carreira da mulher. Para quem é mais sênior, são muitas experiências a serem divididas. Para quem está no começo da sua jornada, são muitas expectativas em relação às escolhas a fazer. Pois é, e como esse é o nosso primeiro episódio de uma série que a gente vai começar a fazer, vamos nos apresentar, né, Marilis? Sim! Bom, eu sou Lilian, eu sou médica, sou otorrinolaringologista formada pela USP. Fui um ano para o Japão depois da residência, voltei, tive meus filhos, dei por um tempo da minha vida a prioridade para eles e continuava exercendo a medicina, sempre considerei a medicina como uma excelente carreira para a mulher, porque a gente pode ter o nosso horário, mas assim, depois que os filhos criaram um pouquinho das asinhas, aquela coisa do ninho vazio, começou a me vir um pouquinho daquela questão de e eu? E a minha carreira? Foi aí que depois dos 50 a mais, acabei me reinventando, comecei a empreender, né? A gente fundou o HackMed. Por um lado, a gente fala, né, que assim, parece que tem gente que já me falou que eu sou antítese da empreendedora, porque eu comecei a empreender aos 50 a mais, sou mulher, casada, não precisava empreender, né? Estava bem na minha profissão, gosto da medicina, não comecei a empreender porque não gosto da medicina, mas estou aqui. Então, se a gente pode, né, chegar aos 50 a mais, mulher, e começando a fazer tudo isso agora, é um pouquinho disso que a gente quer aqui compartilhar com todo mundo. Bom, meu nome é Marilis, eu sou CEO da Manoli, membro do conselho da HackMed, que foi muito importante na minha carreira para entrar na área de inovação na saúde. A Manoli é uma editora que está há mais de 55 anos no mercado de livros e o HackMed foi uma maneira da gente conhecer um pouco de inovação na área da saúde. Durante a minha carreira, são 30 anos, sou segunda geração de uma empresa familiar, eu fiz todas as etapas de uma empresa, né? A gente conversou aqui sobre quem foi sua inspiração, mulher, né? Acho que minha mãe foi uma grande inspiração, nunca me deixou desistir de trabalhar. E ao longo da minha carreira, eu sempre fui aproveitando as oportunidades, né? Então, logo cedo, já participei do conselho do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Depois, nós, editores, montamos uma plataforma chamada Minha Biblioteca, que é uma plataforma digital, tentando já fazer Nosso desafio hoje como editor é a transformação digital. E aí fui parar também na Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, tentando conscientizar todas as gerações sobre os direitos autorais. Então, essa carreira que a gente vai compartilhar um pouco aqui hoje. E agora queria trazer para vocês, é uma honra enorme a gente estar aqui com a Cristina Balestrin. Cristina, se você pudesse apresentar, né, é a nossa primeira convidada e é uma honra muito grande a gente poder começar o nosso projeto com a Cristina aqui. Bom, prazer enorme é meu e que privilégio e que responsabilidade, espero não desapontá-las, né? Eu sou médica, sou formada há 38 anos, 37 anos. Minha primeira formação, minha primeira residência foi em medicina social, eu fiz medicina social na Santa Casa, e depois aí por uma questão de trajetória, eu fui para a hematologia e hemoterapia. Passei 25 anos, desses 25, 17 eu fui primeira executiva do Centro de Hematologia e Hemoterapia de São Paulo, que é um serviço de banco de sangue, uma clínica especializada em hematologia e um laboratório de patologia clínica especializado em hemato. Depois eu saí, fui para a Beneficência Portuguesa, eu fui gerente médica corporativa da Beneficência Portuguesa e eu tinha resolvido
reprogramar minha vida, fazer um sabático e fazer outras coisas, e recebi esse convite para vir para a Secretaria de Estado da Saúde, onde eu estou desde o início do governo. Então, é isso, fazendo bem curta uma longa história. E a gente tem aqui a honra também de trazer a Letícia. O pessoal aqui do HackMed conhece muito. A Letícia é alguém que eu admiro bastante, né? Por toda a jornada que ela, tão novinha, já tem. Mas ela está justamente representando, né? Nesse nosso bate-papo, nos videocasts, a gente quer trazer alguém que já trilhou brilhantemente a carreira e alguém que está no começo, para ser a inspiração. Lê, se você pudesse apresentar. Eu sou Letícia, eu estou no 3º ano da faculdade de medicina, só que minha trajetória não foi tão linear, eu sou novinha, mas não foi escola e faculdade. Eu passei por um longo período de cursinho, eu fiz 5 anos, e aí chegou um momento que eu falei, cansei, não quero mais, cada vez as vagas eram menores e as notas eram mais altas, aí eu atingi a nota, nunca era suficiente, aí eu falei, tá bom, não é para mim, vou seguir outro caminho. Fui fazer enfermagem aqui no HC, e aí, no primeiro semestre, eu falei, não é isso que eu quero, a área é totalmente diferente que eu quero pra minha vida, era horrível você estar num lugar que não é seu, e eu falei, desisti, falei, chega, não sei o que eu vou fazer, nem tranquei a faculdade, logo cancelei minha matrícula, que eu sabia que não ia voltar. E aí, fui me descobrindo, nessa época abri uma loja de papelaria, comecei a empreender para levantar um dinheirinho para me manter, e aí eu falei assim, tá, vou tentar o FIES, por que não, né? E aí, no começo, ficou o pessoal meio contra, meu pai não queria muito, mas eu falei, é isso, e depois eu me viro, depois a gente vê. E aí, deu certo, eu acabei entrando na faculdade de medicina, só que eu já sabia, né, hoje eu tô com 26, então eu não fiz a carreira linear, né, da faculdade, de escola e faculdade. E aí, eu falei, preciso me destacar de alguma forma, porque eu já tava vendo que as provas de residência estão acontecendo a mesma coisa que era o vestibular. Mais gente, menos vaga, mais concorrência. Então, eu falei, preciso me destacar de alguma forma. E acabei encontrando o HackMed. Aí, me interessei, nunca imaginava de empreendedorismo, inovação, eram palavrinhas totalmente novas, mas fui, porque eu vi a pessoa se destacando, eu falei, vou ter que entrar lá também. E acabou que o HackMed me enxergou, e aí comecei a trabalhar com eles, comecei pelo marketing do HackMed, e aí fui aprendendo, eles foram me dando liberdade, conquistando confiança, e hoje estou na parte de gestão de comunidade lá do HackMed, que tem muita honra de fazer parte e me abriu muitas portas, com certeza. Nossa, que legal, hein, Letícia? Acho que você fala a idade aqui, eu não sei se a gente vai comentar cada um a idade, né? Mas tudo bem. Cristina, eu tô com uma curiosidade aí, quando você estava lá na faculdade, você se imaginou onde você estaria hoje? Acho que a gente discutiu um pouco sobre isso. Você vislumbrou que chegaria aqui hoje? Como foi esse seu percurso? Bom, Letícia, adorei essa história, achei bacanésima, e acho que você é o melhor exemplo dessa geração, né, e com múltiplas competências, eu achei super bacana. Marilis, assim, acho que eu acho que a escolha pela medicina é uma escolha muito precoce, né, então eu desde cedo, quando fazia aquela pergunta torturante, o que você quer quando crescer, eu dizia que eu queria ser médica, o que era uma coisa diferente, porque na minha família é uma família de engenheiros, e enfim. E então foi uma escolha muito precoce, e quando eu entrei na faculdade eu sempre gostei muito de gente, eu sempre gostei de cuidar de gente, eu sou a neta mais velha e minha avó foi uma pessoa super importante na minha vida, então eu sempre gostei de gente, eu sempre gostei de gente idosa, eu sempre gostei dessa coisa do touch, do cuidar, eu sou uma pessoa cuidadora. E quando eu entrei na faculdade, assim, muito precocemente, eu estava no 1º ano de faculdade ainda, eu tinha um amigo que estava no 5º ano, ele estava passando pelo internato da cirurgia, e eu fui assistir uma cirurgia, e era uma varicocele gigante, paciente tinha uma bolsa escrotal gigante e tal, e no centro cirúrgico começaram a fazer umas brincadeiras muito, assim, constrangedoras, e eu era a única mulher na sala, além da circulante, tinha uma circulante. E aquilo não me agradou muito, aquilo me deixou super constrangido, o paciente estava com uma hack, ele estava acordado, falei, bom. E aí, passado um tempo, comecei a frequentar o hospital, eu me lembro que eu estava passando uma discussão de caso no 3º ano, tinha um interno, residente, assistente, professor titular, e e chegaram para dar banho no leito, no paciente que estava ao lado do leito que a gente estava discutindo o caso. E não puseram um biombo, embora tivesse biombos na enfermaria, e não puseram um biombo para separar. E aquele paciente tão vulnerabilizado, né,
despido na frente de todo mundo, eu falei, bom, não é isso que, não é isso que eu quero para mim. Né? Eu quero fazer algo que seja diferente, né? Eu acho que é absolutamente nobre o cuidar das pessoas, mas eu não sei o quanto eu tenho estrutura para isso, e eu quero fazer alguma coisa onde eu possa interferir mais no sistema, onde eu possa contribuir de uma forma diferente. E depois, alguns outros episódios, eu fiz internato, eu fiz medicina em Jundiaí, eu fiz internato no manicômio judiciário, e que era, assim, um mundo extremamente à parte, e aquilo foi me fazendo pensar que caminho seguir, como é que eu ia exercer a profissão que eu tinha escolhido tão precocemente, ajudando as pessoas. E assim foi um suceder de situações, até que em 85 eu estava no internato e teve uma rebelião no Carandiru. E a gente começou a receber aquelas pessoas que chegando do Carandiru, esfaqueada, com ferimento pérfuro cortante por chave de fenda, pneumotórax, perna amputada e não sei o quê. E a gente passou 3 dias dentro do centro cirúrgico e dando notícia para as pessoas que estavam fora. Eu falei, não, eu preciso escolher algo onde eu possa intervir mais na vida das pessoas, porque este cuidado da pessoa, eu não sei se eu tenho estrutura para isso. E aí eu fui fazer medicina social. Então, O que seria a medicina social? Na Santa Casa chama medicina social, mas é medicina preventiva, né? Com foco, os campos de atuação da medicina social, eles são basicamente, né, epidemiologia e estatística, saúde ocupacional, saúde do trabalhador, como era na minha época, saúde ocupacional, e gestão em saúde, né, planejamento e gestão em saúde. E foi a especialização que eu escolhi. Para fazer planejamento em gestão em saúde, que era justamente entender. E nessa época, quando eu estava na residência, aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Que aí, portanto, o Sistema Único de Saúde, o SUS, estava sendo criado. E eu fui a Brasília, eu estava na 8ª Conferência Nacional de Saúde. A gente brinca assim, eu sou anterior ao SUS. A minha história na saúde é anterior ao SUS. Então, acho que foram, assim, as circunstâncias me levaram a fazer essa escolha. E depois, mais tarde, eu sempre tive atividade de gestão, eu tive um pouco de atividade assistencial também, quando eu fui para hematologia e hemoterapia, mas sempre em planejamento e gestão, então sempre tendo um olhar mais macro, né? Passei 36 anos aí na saúde suplementar, e agora retornei de onde eu vim, né? Porque eu comecei a minha vida profissional na CESAB, na Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Depois eu passei um período na universidade. Como diz Steve Jobs, né? A vida é um ligar de pontos. Exato. E aí você foi costurando, Exato. tecendo a vida toda para chegar agora onde você está, né? Então eu acho que assim, nesse período em que pese o fato de eu ter feito gestão, eu sempre fui muito próxima à assistência, né? E eu entendo saúde, e aí a gente pode falar sobre muitas coisas, entender saúde como um business, e é um business muito, muito específico, né? É uma coisa muito específica. Eu sou muito assistência, eu tenho assistência na veia. Então, para mim, qualidade assistencial, né? E o cuidado centrado na pessoa, e isto é a grande entrega, né? A saúde é uma indústria muito diferente. Um plim-plimzinho do HackMed é muito disso que a gente sempre fala, né? Para essa nova geração dos acadêmicos, né? De, assim, o nosso hashtag é Somos Todos Pacientes, né? Justamente de ter esse... olhar para o paciente no centro da jornada, que é o que você trouxe, né? Eu acho que um dos atributos mais importantes, né, do profissional de saúde como um todo, seja ele médico, é compaixão, né? E eu sempre me coloquei no lugar do outro, eu sempre soube disso, e eu tive alguns momentos em que a gente discutiu se é paciente, se é cliente, porque não pode ser paciente, mas enfim, a pessoa privada de saúde, o limiar é muito tênue, né? Você atravessa para o outro lado da cama num piscar de olhos. Então, você tem que entender, e uma pessoa é uma pessoa vulnerável, é uma pessoa carente, é uma pessoa que precisa de uma série de coisas. Não adianta você ser extremamente competente tecnicamente se você não tem empatia, se você não olha aquela pessoa como você
né? Tão frágil como você, porque todos nós podemos passar por uma situação de vulnerabilidade. Então, acho que essa é um pouco a minha escolha. E hoje, ao ir para a Secretaria de Saúde, e quando me perguntam, você está maluca? Porque eu estava fazendo um sabático, eu estava fazendo umas coisas bem interessantes. E você tá maluca? O que é isso? Eu falei, gente, acho que eu preciso devolver um pouco para a sociedade de todo o privilégio que eu tenho, que eu tive, né? E a administração pública ela é extremamente complexa, rica, né? Eu tenho encontrado pessoas incríveis e desafios gigantescos. Então, eu acho que hoje, do alto dos meus 61 anos, eu falo uma boa. Isso está deixando a gente numa situação muito complicada. Tranquilo, eu falo isso com muita tranquilidade. Do alto dos meus 61 anos, eu falo assim, está sendo um momento muito prazeroso, né, em que pese eu ter que estar lidando com coisas que eu nunca lidei. Eu acho que eu tive 3 momentos na minha vida. Durante muito tempo, eu fui a primeira executiva de uma organização muito pequena, onde, assim, meu poder de decisão era muito fácil, eu ligava para o presidente do conselho e tal. Depois eu entrei numa organização maior, e aí eu aprendi o que é entrar na fila, né? Eu era mais uma, as minhas demandas eram tão relevantes quanto as de outros, e hoje eu venho para o governo, que é uma lógica completamente diferente, com tempos e movimentos muito diferentes. Não que os desafios sejam maiores ou menores, mas é claro, né? A gente tem que entender, nós estamos falando aqui, em São Paulo são 45 milhões de habitantes, né? São Paulo é a maior rede de hospitais públicos do país, é a maior rede de ambulatório médico especialidades, enfim. Mas é um pouco isso, a minha história é mais ou menos isso. Muito inspiradora. Acabei de perceber uma coisa, acho que eu sou a única que não fiz medicina aqui na sala, né? Uhum. E sempre quando eu vou em reunião, eu tô conversando com amigos, eles falam, mas você é médica? Né? Que eu acho que a gente fica tanto tempo trabalhando na saúde, né? São 20 anos aqui no Hospital das Clínicas, enfim, publicando medicina. E um pouco sobre a minha carreira, então, acadêmica, né? Porque eu estava terminando a escola e falei, nossa, o que será que eu vou fazer, né? Eu nem sabia o que eu queria, sabia que minha família tinha uma editora. E aí, decidi fazer o curso de produção editorial, que é um curso de comunicação social, e foi muito bom, porque eu pude concretizar ali, trabalhar na área, não tive muita opção, né? Fiz 18 anos e meus pais falaram, agora você vai trabalhar, né? Acabou, não era uma aluna de nota 10, mas eu sempre quis ser advogada, né? Eu tinha esse sonho de ser advogada, mas aí acabei cursando Direito depois, mas sempre a minha carreira foi nessa área de gestão também, né? Só que não na área da saúde, mas gestão privada, e isso me ajudou muito quando eu tive que administrar todo esse conteúdo aí na área da saúde. E você, Lilian? Pois é, eu também, assim, voltando àquela pergunta que você fez, né, Marilis? Quando eu era pequena, desde pequenininha, eu sempre quis ser médica. Né? Então, assim, na verdade, eu queria ser pediatra. E o único caminho para ser pediatra era fazendo medicina, né? Só que, no fim, acabei fazendo otorrinolaringologia porque um amigo tinha me falado assim, Lilian, se você fizer pediatria, você vai ter que largar seu filho doente para atender filho doente dos outros, ou dar plantão, ou ficar no posto de saúde. E assim, faz uma carreira clínico-cirúrgica e atende criança, né? Otorrino era isso e acabei indo para otorrino. Tenho uma paixão enorme por otorrino, continuo atendendo muito criança. Quer dizer, agora eu não atendo muito mais porque eu estou atendendo pouco por causa do HackMed. E minha filha faz pediatria, né? Então, só que eu nunca imaginei, eu acho que mais de 30 anos, né? Sou formada em 89, eu tenho 56 anos, né? Eu nunca imaginei, talvez, que um dia eu pudesse fundar uma startup, uma empresa, alguma coisa assim, né? Então, acho que a vida vai fazendo caminhos, né? Que a gente não sabe, a gente sonha uma coisa, eu acho que é muito isso, né? Que não sei como que você imagina, Lê, todo o caminho pela frente, onde você imagina estar daqui 30 anos, né?
30 anos é ano. Opa! A gente não entende. Não. Mas não sei, quando a gente pensa em carreira, eu penso que, assim, na saúde a gente tem que ter 3 pilares, né? Que a gente sempre fala muito disso no HackMed, que é ter o assistencial, o empreendedorismo e a inovação e também a parte acadêmica de pesquisa. Não necessariamente tudo ao mesmo tempo, porque não dá, mas, assim, sempre tendo esse jogo de cintura entre esses 3 pilares. E eu gosto muito, e eu comecei com a faculdade, agora nas partes mais clínicas e cirúrgicas, a gente vai entrando nos caminhos da medicina mesmo. E eu comecei a gostar muito da parte de cirurgia de aparelho digestivo. Só que eu também comecei a amar a parte de obesidade. Eu falo, caramba, a obesidade hoje é uma doença não transmissível, tão importante, um fator de risco para tantas doenças, e as pessoas não levam tanto a sério como doença, né? Todo mundo fala assim, um obeso gordinho, um obeso saudável, meus exames estão em dia, mas isso não entra na minha cabeça. E aí eu fico nessa disparidade entre cirurgia e obesidade. Eu falo assim, mas será que a bariátrica é a única solução para unir esses dois? Então, tô nesse meio termo. Talvez esses 3 pilares de empreender, acadêmico e assistencial me façam unir essas 2 coisas que eu gosto muito, mas eu tô tendendo, assim, para esse lado do paciente centrado, estar no centro e toda essa parte de medicina do estilo de vida. Eu acho que é uma área que eu gosto muito, então me enxergo trabalhando com isso daqui a 30 anos. E entrando um pouquinho exatamente nessa parte, né, sobre, você falou sobre carreira e tudo. E onde entra, por exemplo, a maternidade? Família, relacionamentos, maternidade, isso, né, eu acho que 2024 a gente vai ter mais mulheres médicas do que homens médicos, né? E assim, já nas faculdades de medicina, a grande maioria são mulheres, né? Onde entra a questão da maternidade para você? Eu acho que aquela coisa de, vamos esperar o tempo certo, tempo perfeito, ele nunca vai existir, né? Sim, sempre depois da faculdade, mas depois da faculdade tem a residência, depois da residência quer se estabelecer no trabalho. E aí vira uma bola de neve que eu nunca sei. Mas assim, se fosse para escolher um período, eu escolheria pós-residência, que é daqui 5 anos, não sei. Mas faltam 3 de faculdade, mais 5 de residência, 4 de residência, então tem um tempo aí, mas eu acho que seria pelos meados dos 30, assim. E você quer ser mãe? Eu quero, com certeza. Acho que eu tenho uma referência muito boa dentro da família de mães e mulheres que trabalham. Tenho uma rede de apoio muito forte na minha família, que é minha mãe, minha tia e minha avó, que eu admiro muito. Então, assim, não ser mãe pra mim seria... Não sei, eu não consigo imaginar não escolher ter filhos. Já minha irmã, ao contrário, ela já também não quer. Aí eu falei, então é bom que meus filhos vão ter uma tia full time pra eles. É uma coisa que eu falo assim, eu queria ser mãe até mesmo antes de saber como fazia filho. Era muito forte a maternidade para mim, né? Mas quem tem uma história de todas as formas de ser mãe aqui é a Cristina, né? Cris, você pode contar um pouquinho aqui pra gente? Eu fiquei grávida sem saber, eu já tinha sido aprovada na residência e eu fiquei grávida. Então, quando eu comecei a residência, eu tinha recém sabido que eu estava grávida. Meu primeiro filho nasceu no meu primeiro ano de residência. Eu tinha 24 anos, foi uma gravidez complicada e como só podia acontecer com o médico, mas assim, foi muito tranquilo. E eu acho que eu era tão jovem, meu filho saiu da maternidade com 610 kg, e ictérico e tal. E aí eu me lembro que o rapaz chegou em casa no domingo e eu estava com o Caio assim, acho que segurando meio que bem desajeitada, e o meu pai falou assim, filhinha, cuidado. E aí eu me lembro dessa frase, assim, há exatos 30 e... ele fez 36 anos. A mãe dizia assim, você já viu galinha matar pintinho? Ou seja, eu não matei nenhum dos meus pintinhos, eles sobreviveram. E acho que minha sogra e minha mãe não moravam em São Paulo, mas eu tive gente que me ajudou. E depois disso eu fui para a Bahia, com um filho de 10 meses. E depois o meu segundo filho nasceu lá, 3 anos depois. Nessa época eu estava na Universidade Federal da Bahia, estava num projeto de pesquisa também. E minha terceira filha nasceu 12 anos depois do primeiro. E eu sempre me esforcei muito para fazer tudo direito, sabe? Eu nunca deixei de comparecer a uma reunião na escola, uma festa na escola. Eu sempre soube que os meus filhos estavam estudando, eu sempre consegui acompanhar. Aqui em São Paulo,
quando nós voltamos, nós já sabíamos onde queríamos que os nossos filhos estudassem, eles estudaram no Santa Cruz. Nós fomos morar perto da escola, mais perto possível, para que a nossa casa fosse um ponto de encontro dos amigos. Então, eu tive filho no Santa Cruz durante 23 anos, porque quando a mais nova entrou, o mais velho estava saindo. E foi assim, isso foi muito rico, foi uma experiência muito rica. E claro que o dia acaba tendo que ter mais horas, né? E a noite menos, né? Não tem jeito, né? E aí as pessoas perguntam, nossa, mas como dá conta de tudo? Porque dá conta de tudo. Porque eu acho que quanto mais coisas as pessoas têm para fazer, mas elas conseguem se organizar para fazer. Eu tenho um privilégio enorme, eu sempre tive gente assim, que foi muito especial, que me ajudou muito com os meus filhos, sempre muito perto de mim. Meu marido também sempre foi um pai super presente, em que pese o fato de viajar muito, mas ele nunca deixou de atender um chamado de um filho. Então, acho que assim, não é simples, mas não é impossível. Tem milhares de mulheres que fazem isso e com condições muito menos favoráveis que as minhas. E se eu tivesse que fazer de novo, eu faria tudo exatamente do mesmo jeito. Foi muito bom. Eu pensei numa pergunta aqui, porque eu acho que, por exemplo, para deixar para as mulheres hoje, né, a gente tem assuntos interessantes aqui. Como entrar na administração pública, né? Como estudar medicina e também conseguir... Porque hoje a gente sabe que os cursos de medicina são caros e estar na faculdade de medicina, mesmo sendo pública, exige muitos custos, né? Então, assim... Então, primeiro para você, Letícia, depois eu quero ouvir da Cristina. Como é que faz hoje o estudante de medicina para lidar com essa pressão, né? Porque a gente sabe que... Por exemplo, eu lembrei que na minha época, com 11 anos, eu ia de ônibus, de linha para a escola, né? Hoje a gente vê que isso não acontece mais, né? E a gente brincava na rua, enfim, acho que era outro ambiente. Então, hoje você está num ambiente muito mais competitivo, porque abriram, acho que são 389 faculdades de medicina, se não me engano. Hoje você tem muito mais concorrência, né? Então, quando você olha para frente, a gente tem muito mais estudantes de medicina querendo empreender, né, essas coisas de empreender, eu acho que não tinham, né? Vou montar uma startup, né? Para tentar ficar Elon Musk, né? Alguma coisa assim. Então, como é que você consegue jogar tudo isso ao mesmo temmo, né? Esse malabarismo que você tem que fazer como estudante de medicina hoje? Muitos amigos meus também... É o mesmo jeito que antigamente, vende brigadeiro, faz sobrancelha, faz unha, vendem serviços. Como eu entrei, assim, um pouco mais velha que o pessoal que está na minha sala, eu comecei a pensar, preciso usar o meu tempo ao meu favor. Então, se eu quero alguma coisa para me manter aqui na faculdade, eu vou ter que usar esse tempo para uma coisa que impulsione a minha carreira. E foi aí que o HackMed entrou nessa história. Porque acho que, assim, qualquer pessoa que está na faculdade de medicina que entrar no HackMed, lá é um lugar de oportunidades. Então, pode ser que ele não trabalhe para o HackMed diretamente, mas ele vai conhecer alguém que vai dar uma oportunidade, vai conhecer alguém para abrir uma startup que pode ganhar um investimento. Então, a gente conhece muitas histórias de estudantes de medicina que abriram startups e conseguiram algum financiamento. Ou até mesmo a pessoa que... tem alguém no HackMed que tem uma startup, mas aí você, como aluno de medicina, fala assim, eu sei mexer no Instagram, posso cuidar do seu Instagram, das suas mídias? O cara fala, tá bom, então, quanto você consegue pagar? Fechamos um acordo. Então, acho que é isso, você tá num ambiente que vai te impulsionar de alguma forma com a sua carreira, com as suas pretensões no futuro. Que legal. E, Cristina, você vê essa nova geração querendo ir para a administração pública? Olha, eu vou dizer que com muita tristeza, não. Eu tenho uma filha que estudou fora do Brasil, mas o primeiro curso que ela entrou no Brasil foi exatamente a administração pública na GV. Passados 6 meses, ela falou não. Ela foi para empresas e aí ela foi estudar na Europa. E acabou fazendo economia e filosofia, enfim, fez uma mudança de percurso. E da turma dela, dos que entraram em administração pública, menos de 50% da turma se formou. Eu acho que tão relevante quanto a reforma trabalhista no Brasil, tão relevante quanto a reforma tributária e a reforma administrativa. Hoje, na administração pública, você tem um conjunto de técnicos excelentes, super capacitados, mas você tem um grande contingente dessa força de trabalho acima de 60 anos. Então, mais de 60% dessa força de trabalho tem mais de 60 anos.
Não que eu não ache que com 60 anos a gente possa dar contribuições relevantes ainda, mas a gente precisa, a convivência intergeracional é extremamente
Se um paciente chega para uma médica toda arrumada, ele vai achar que essa médica ficou perdendo tempo se arrumando. E assim, ali eu percebi, né, a diferença entre ser mulher e não ser mulher, assim, que a mulher ela tinha que parecer que está muito dedicada e tudo mais, porque senão ela não ganha a credibilidade de um paciente. Mas eu, sinceramente, talvez tenha muitos vieses em mim até, de não ter percebido o quanto que, como mulher, eu possa ter sofrido algumas barreiras. E vocês? É engraçado porque eu tô num meio de CEOs, né? Até estava num evento e uma palestra da Amy Webb, e ela falou, olha, quando eu pesquiso CEO, as fotos que vêm são de homens, né? Eu tive muitas e muitas situações, inclusive médicos falarem que não iam fazer o projeto deles comigo porque eu estava grávida. Então, naquele momento, não sei se era uma desculpa, né? Mas, você tá grávida, agora você vai ser mãe, vai ser diferente, você não vai se dedicar tanto, né? No fim, eu só tive 15 dias de licença maternidade. Enfim, também tive um filho prematuro. E uma outra ocasião que eu me lembro, um curso para CEOs também, em Harvard. E éramos 180 e só 20 mulheres. E aí, um deles foi fazer um discurso, né? Estamos aqui graças às nossas esposas, né? As mulheres lá, que estão cuidando dos nossos filhos, né? Então, eu acho que eu já passei por isso bastante. E você, Lê? Eu acho que eu já passei por situações mais veladas, assim, que eu nunca passei assim, você é mulher, você não vai conseguir fazer isso, mas você sente naquela situação que alguém manda você, assim, precisa ser feito isso. Aí olha pra você e fala assim, será que ela é capaz de fazer? E aí vem aquela sensação de autocobrança nossa, de necessidade de provar pelo intelecto e não pelo feminino, que a gente é capaz sim. Então, aí vem a autocobrança para você sempre estar tecnicamente correta, fora toda essa parte dessa acho que não sei nem se é autoaprovação, mas é querer que o outro enxergue que você é capaz, porque você não é só mulher, mas você também é capaz daquilo. Então, acho que eu já senti situações em que isso era mais velado, mas que eu senti que sim, você ser mulher foi um entrave. Legal. Antes de passar para a Cris, aqui um rápido intervalo de 10 segundos. Pessoal, a gente vai sortear esse livro. Então, a Suzana, que também, uma mulher gestora que está aqui nos assistindo no estúdio, vai falar para vocês agora no chat como participar. E aí, se vocês quiserem mandar perguntas também, por favor, no final aqui a gente vai responder. Plim desse livro. Maravilhoso, né? Tem casos, enfim. E você, doutora Cris, passou por alguma cena? Foram algumas. Opa, encontrei uma companheira. Na verdade, assim, quando eu me tornei CEO do Centro de Hematologia, uma das coisas no meu rol de atribuições era negociar com a operadora, né? E as lideranças de operadoras de plano de saúde de ocasião, raras exceções, e que são minhas amigas até hoje, eram eminentemente masculinas. Então, eu sempre tive uma preocupação enorme, assim, com roupa. Eu nunca usei esmalte colorido, é uma coisa louca essa, né? Porque toda vez que eu ia para uma discussão mais dura, eu tinha muita preocupação, assim, com a minha postura, da forma como eu estava me comportando, da roupa que eu estava usando, para que não desse nenhuma oportunidade ou nada para pensar que eu estivesse usando algum subterfúgio num processo de negociação. Isso é uma coisa muito difícil, é muito dura, porque foram momentos bem complicados e, assim, que você parte com... Assim, você quase que já começa desqualificada na discussão. A minha vantagem é que, como eu conhecia muito bem a especialidade que eu negociava, né, que era a hemoterapia, basicamente, hematologia, então meu argumento sempre era muito técnico. E eu fazia algumas colocações em que, assim, desarmava muitos meus interlocutores. E nós prestamos serviços para hospitais da colônia japonesa. E eu me lembro que a primeira reunião em que eu fui,
e eu estava acompanhada de um homem, eu fui solenemente desconhecida, assim, ignorada. Era como se fosse um nada, um poste que tivesse chegado, e eu fui apresentada, fulana de tal, e foi muito interessante, porque foi uma construção muito bacana dessa relação também com esse serviço, e justamente, assim, quando você mostra, né, é maluco isso, né? A gente falar nesse tipo de preconceito e nesse tipo de olhar equivocado, né? Mas eu sempre me policiei muito, porque as negociações sempre foram duras e vocês sempre tentam, assim, e algumas vezes eu sofri algumas tentativas de desqualificação. Mas isso nunca me abalou, né? Porque eu acho que quando você tem segurança daquilo que você faz, quando você tem propriedade, né, sobre aquilo que você... E também porque eu nunca tive nenhum prurido em dizer não sei, não consigo seguir a discussão aqui, eu vou pensar, eu vou procurar alguma alternativa, eu nunca me obriguei a ter resposta para tudo, até porque eu não tenho. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que me ajudou muito. É isso. Agora, voltando um pouquinho, quando você falou sobre as questões, né, da importância da complementaridade das idades e tudo. Bom, a medicina é uma carreira muito tradicional, né? Muito hierárquica. Então, a gente, nossa, eu já cheguei na época que era acadêmica, interna, entrava na cirurgia, o cirurgião pedia uma pinça e aquela pinça eu não sabia qual que era, saí chorando já de, né, era um assédio moral muito grande e a gente achava que era... Eu estava errada, né? Eu tinha que ser mais forte. E hoje em dia, a geração atual, ela não aceita ser tratada dessa forma, né? E para a gente era algo muito natural isso, e isso ia passando. Então, aqueles que se formaram com essa postura, a gente acabava também repassando isso para... muitos deles ainda repassam isso para a geração atual. Como é que você enxerga essa questão dessa relação entre essas diferentes gerações? Eu acho riquíssima, né? Porque hoje a gente está vivendo um mercado de trabalho, onde convivem simultaneamente 4 gerações, né? Que estão trabalhando, que são os baby boomers, a geração X, a geração Y e os millennials, com competências completamente diferentes, com vínculos com o trabalho, com a carreira, extremamente diferentes. E eu acho que a grande assim, habilidade que as lideranças têm que ter é exatamente saber aproveitar de tudo, de todas essas gerações. Eu entendo que a hierarquia, eu não sou uma pessoa anárquica, longe disso, mas eu acho que eu acredito em liderança e não acredito em chefia, né? O fato de você ter mais tempo de estrada do que o outro não desqualifica o outro, porque ele tem outras habilidades. Eu acho que a Letícia falou uma coisa super importante, super bacana, que esta geração deles tem, que é esse multitask, eles sabem fazer um pouco de tudo, né? E eles conseguem entender que eles podem ter várias carreiras paralelas, né? Eu posso ser um médico, eu posso ser um cara que produz conteúdo digital, eu posso dar aula, eu posso isso. E na nossa época, isso não era tão bem visto. Por outro lado, nós temos muito essa questão da estabilidade, da construção da carreira, da jornada, e nos abalamos muito quando a empresa ou o serviço não nos enxerga dessa forma. Eles não, né? Os jovens não. Eu estou aqui hoje, se tiver bom, se eu estiver entregando. Mais do que tudo, eles têm que ter alinhamento de propósito, né? Com o lugar em que eles estão. Eles precisam saber da história por trás da história, né? Eu vejo muito isso com a minha filha de 24 anos, né? Eles são mais conscientes, eles são menos consumistas, eles estão mais preocupados com o planeta e eles nos mostram isso. Por outro lado, tem a geração X, que é a geração estruturada, pensamento de carreira. Então, eu vejo isso de uma forma super rica,
né? Justamente você saber aproveitar estas competências e essas habilidades. Tem um conhecimento, nós temos essa tradição, essa característica de nos aprofundarmos mais, né? Então, o nosso conhecimento, muitas vezes ele é mais restrito, mas mais profundo. E dos mais jovens, não, eles têm uma ampla gama de conhecimento, né? Mas isso não nos faz melhores ou piores uns do que os outros, muito pelo contrário. Eu acho que é muito rica essa convivência intergeracional. Nem sempre é simples, né? Eu detesto falar de geração silver, pensar como os consumidores. Eu acho isso horroroso, eu acho péssimo, porque você não pode enxergar essas pessoas exclusivamente como enfim, já constituíram o seu patrimônio e etc, e estão aí para consumir. Não é isto, né? Todo mundo tem contribuições a dar. E eu acho que isso é muito rico. Não é simples. Não é simples liderar com essa heterogeneidade. Não é simples. Mas você precisa saber justamente tirar o melhor de cada uma dessas características. Agora eu acho que para ir encerrando, né? Sim. Uma mulher que te inspirou e por quê? E aí a gente encerra Nossa, aqui. são muitas, né? Eu acho que, assim, se pra escolher uma, assim, pra vida, seria minha avó. Com certeza, a pessoa que mais me inspira nessa doçura que ela é. Se eu fosse, assim, 1% do que ela é, eu acho que eu já tô muito feliz. Mas também quem me inspira muito é a doutora Lilian também. Eu acho que, assim, você com 50 anos... pivotar a sua carreira, mudar tudo num padrão que não era da geração dela e falar, vou fazer e vou me redescobrir. Eu acho que isso existe muita coragem e eu admiro muito. Vou chorar aqui, ó. Essa admiração é super recíproca, Lê. Eu aprendo muito com vocês. E sabe que uma mulher que me inspira é minha filha. Olha. Assim, sabe, de ver, né, essa garra, a forma como ela faz as coisas. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender e eu acho que uma coisa que me motiva a estar no HackMed e tudo é justamente tentar abrir portas, né? Assim, a gente tem pela primeira vez uma ministra da saúde, né? Então, é algo que a gente nunca imagina. Você fala ministra da saúde, a gente nunca vê a imagem de uma mulher e agora vem, né? Então, é onde a gente pode chegar a ter referências. E eu acho que é um pouquinho disso que a gente vem tentando criar, trazer referências, né, de que, poxa, a gente pode chegar, a gente pode se ajudar, né? Então, a partir do momento que a gente começa a conhecer melhor essa nova geração que vem chegando, a gente pode abrir mais oportunidades. Então, é um pouco disso, né, eu acredito. Acho que tem muitas mulheres que me inspiraram, mas principalmente minha mãe, que nunca me deixou desistir, né? Eu trabalhava também dentro da minha empresa, né? Homens, né? Irmão, pai. E quando eu quis desistir, porque meu pai, bem machista, porque era da geração dele, né? E quando eu queria desistir, minha mãe falava assim, o que os homens querem é que você fique em casa. Então, levanta e vai trabalhar. Então, acho que minha mãe foi uma grande inspiração para minha carreira. Bom, eu vou fazer um consolidado das três, tá? Eu tenho 3 mulheres muito importantes na minha vida. Minha avó, minha mãe e minha filha. Minha avó pela resiliência, né? Minha avó teve situações super adversas e, enfim, ficou viúva muito jovem, com 3 filhas, perdeu pai, marido e filha num acidente de uma vez só. E ela sobreviveu a isso durante muitos anos, quase 50 anos, então muita inspiração. Minha mãe é uma pessoa absolutamente doce e serena e aos 75 anos de idade se formou em Direito e prestou prova da OAB e passou da primeira vez e me mostrou que é sempre possível aprender, né? E que basta você querer. E obviamente que ela precisou se esforçar muito para isso. E minha filha de 24, porque vocês são uma geração maravilhosa, né? Vocês jogam para o universo, vocês entendem, acreditam firmemente naquilo que vocês lutam por aquilo que vocês acreditam e têm esta preocupação com o outro, são empáticos, são solidários, estão preocupados com o meio ambiente, com o mundo. Então, acho que assim,
essas 3 mulheres, elas são muito importantes na minha vida. Legal. E para encerrar aqui, a Lilian tem uma surpresa aqui de um programa que a gente vai fazer no ano que vem. Sim, então a gente buscando exatamente isso. Nossa, eu estou muito feliz com como correu esse videocast, né? Que era mais ou menos isso que a gente vinha buscando. E a gente vai fazer um curso em parceria aqui da HackMed com a Manoli, da Lilian com a Marilis, né? De liderança e inovação, buscando muito, né? Trazer a realidade das mulheres na saúde, o que a gente vive no dia a dia e troca de mas acho que muito mais do que né? isso, um curso prático, né? Totalmente Trazer, prático. assim, os melhores professores, e a gente está falando só de mulher aqui, né? Para nos ensinar, né, as melhores cabeças de liderança, de finanças. Você quer falar um pouco sobre as matérias que a gente vai abordar, Lilian? A gente vai abordar também um pouco sobre propósito, sobre a questão geracional, sobre arquétipos, né? Então, autoconhecimento, sobre roupa, sabe? Isso que você falou, né? Sobre a roupa, isso é importante, né? Traduz muita coisa, a gente leva junto com a gente muita coisa, a impressão que a gente deixa sobre maternidade. Aliás, eu vou daqui a um tempo já rodar uma pesquisa, porque eu fiz um levantamento aí sobre mulheres que trabalham na saúde, mas eu não consegui achar nenhum material que fala quantas dessas mulheres que trabalham na saúde são mães e quais as dificuldades que elas enfrentam como profissionais da saúde. E assim, a gente vai rodar essa pesquisa também. Então, conversar sobre o dia a dia e assim, a ideia é fazer essa comunidade um acolhimento. E trazer, né? A gente vai ensinar também algumas metodologias sobre como a gente deve falar sobre a gente. Porque a mulher faz o quê, né? Ai, eu não fiz muita coisa. Ai, gente, a velha síndrome da impostora, né? E como que a gente conta um pouco, né? Todo mundo tem uma riqueza muito grande na própria vida. E aqui a gente está falando sobre liderança e a gente quer trazer aqui, para sentar aqui com a gente, essas mulheres da saúde que são ou no comecinho de carreira ou já brilhantes. Então, eu acho que é um pouco de dividir isso tudo, né? E uma coisa bem prática, né, Lilian? Que possa ser do dia a dia da mulher, Sim. né? Empoderamento feminino, redes sociais, né? Hoje a gente tem muitas referências para trazer. A Lilian na medicina, eu na área de gestão, inovação, né? A Lilian está muito na área de inovação, participação nessa área é importante. Hoje a gente fala muito da inteligência artificial para ontem, né? Como usar nas nossas carreiras. Eu acho que é bem importante a gente... nós vamos abordar todos esses assuntos para você ser uma mulher incrível. Eu tô ansiosa, né? Quando começa? Legal, muito obrigada. Cristina está aqui na nossa casa, Letícia, Lilian. Muito obrigada. Agradecimento. Quem está em casa, nós temos uma ganhadora aqui. Gente, A Elaine Azevedo. Parabéns, Elaine. Você nos assistiu até o fim. Ganhou o livro. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Super obrigada. Tchau, tchau.